Bom dia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nós nos reunirmos nesse dia especial, um dia em que nós nos reunimos como comunidade, como um serviço importante para a comunidade javeniense. Um serviço, penso eu, fundamental para a sobrevivência da comunidade javeniense. Estamos hoje aqui reunidos com o mistério responsável pela formação de nossa comunidade. Um ministério fundamental, um ministério vital para nossa comunidade, para o andamento de nossa comunidade, para a visão, para manter o carisma de nossa comunidade. Pois nós sabemos que a missão, ela é fundamental. Tatá trazia para nós o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, que narra para nós a vida das primeiras comunidades, a vida da comunidade primitiva. E na vida, o modelo que o texto nos apresenta para a comunidade traz alguns elementos em que as comunidades eles eram perseverantes. E qual é esse primeiro elemento que o texto Lucas nos apresenta? É a formação, é a doutrina, é a formação. Por isso, a formação ela é algo fundamental. Porque é a formação que dá sustento, que dá razão de ser a todos os outros serviços que nós possuímos, que nós temos em nossas comunidades. Por isso, a formação, ela é um serviço fundamental para a nossa comunidade javeniense. Por isso que a formação, ela é um elemento indispensável para a sobrevivência da comunidade javeniense. E também nós não podemos pensar que a formação ela não é uma missão, enquanto a formação ela é também uma missão. E é sobre esse tema que hoje nessa parte, nesse momento, eu gostaria de refletir com vocês sobre a missão. A missão, como eu já disse, ela é fundamental. Ela é o que dá um sentido, uma razão de ser para outros serviços que nós exercemos em nossa comunidade. Mas é importante que nós entendamos o verdadeiro sentido da missão. Porque muitas vezes nós temos a tendência de achar que a missão é apenas o grupo de oração que nós realizamos em nossa comunidade. Nós temos a tendência de achar que a missão é só a missão de porta a porta que nós organizamos uma vez por mês ou uma vez por semestre, enquanto a missão não é só o grupo de oração. A missão não é só a missão porta a porta. A missão não é só levar a Eucaristia para um doente, enquanto a missão ela é um estado de vida. Não que o grupo de oração, outras atividades que nós realizamos na comunidade não seja missão, é uma missão. Mas nós precisamos ampliar nossa compreensão de missão. Nós não podemos pensar a missão apenas como uma atividade que nós realizamos em nossa comunidade, mas é algo que deve estar impregnado no nosso ser. A missão, ela é um estado de vida, é algo inserido no nosso coração. E por isso, quando nós entendemos a missão não apenas como uma atividade, mas como um estado de vida, nós vamos perceber que a missão, ela é grande. Nós vamos entender que tudo muda. Tudo muda. Nós começamos a enxergar as coisas de um modo diferente. Nós vamos começar a ver que a nossa tarefa, a missão que nós exercemos, aonde nós estamos inseridos, é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Por isso, a missão, ela é algo fundamental. E para que nós possamos compreender
o verdadeiro sentido da missão, eu gostaria de, nesse momento, refletir com vocês 2 textos que vão nos ajudar a compreender esse verdadeiro sentido da missão. O primeiro texto que eu gostaria de tomar com vocês é um texto que o Tatá já nos trouxe na sua colocação, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vocês podem tomar comigo no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Se trata de um texto, penso eu, muito conhecido por nós, texto que talvez nós já pregamos bastante, já refletimos bastante, mas é sempre bom a gente retomar esse texto, porque esse texto nos leva a algo fundamental. O texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narra para nós, como o Tatá disse, um acontecimento. Narra para nós uma experiência, um acontecimento, uma experiência determinante para o início da igreja, determinante para o surgimento da igreja. Narra para nós o Pentecoste, o cumprimento da promessa de Deus. Narra para nós o derramamento do Espírito Santo. E eu escolhi esse texto porque muitas vezes nós temos a tendência de olhar e enxergar as coisas de modo fragmentado. Nós temos a tendência de não olhar para as coisas como um texto, como um todo. E quando nós olhamos as coisas de modo fragmentado, não olhamos para as coisas como um todo, nós corremos o risco de cair em diversos perigos. Por exemplo, quando nós tomamos a Sagrada Escritura, quando nós lemos a Sagrada Escritura ao pé da letra, algumas coisas ao pé da letra, nós podemos dizer diversas coisas. A constituição dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina nos alerta sobre isso e nos traz um ensinamento a respeito disso e nos fala que a Sagrada Escritura existe uma unidade. E quando nós tomamos o Antigo e o Novo Testamento, nós observamos essa unidade. E esse documento da igreja vai nos dizer, por exemplo, que no Antigo Testamento está escondido um Novo Testamento. E no Novo Testamento torna-se claro o Antigo Testamento. Existe, portanto, uma unidade na palavra de Deus. Uma unidade onde Deus quer transmitir para nós uma mensagem. Mas não uma mensagem qualquer, mas uma mensagem teológica, uma mensagem de fé, uma mensagem de salvação para cada um de nós. E eu quis trazer isso e afirmar isso para dizer para vocês que a missão não é fruto do acaso. A missão, ela não é fruto de uma ideia. A missão não é fruto porque nós não temos nada para fazer, então nós vamos fazer missão. Não, mas o Tatá já nos dizia isso, a missão ela é consequência, ela é fruto de Pentecoste. Por isso, quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14, que traz para nós o anúncio de Pedro, Lucas insere esse anúncio logo depois de Pentecoste, porque evangelização, porque missão, ela é fruto dessa experiência. Pentecoste é determinante para que aconteça a missão, aconteça a evangelização. Ela é fruto dessa consequência em nossa vida. E o texto nos deixa bem claro isso. E o Tatá já nos trazia isso. Não existe missão sem Espírito Santo. Não existe evangelização sem essa graça de Deus. É por isso que Lucas, no capítulo 1,
ao falar da fala de Jesus, dá essa ordem de não se afastar de Jerusalém, mas esperar a realização da promessa de Deus, esperar a realização do Espírito Santo, para que a missão aconteça. Pois é loucura sair em missão sem o Espírito Santo. Aliás, não existe evangelização, não existe missão sem derramamento do Espírito Santo. Já dizia um autor muito antigo, citado por diversos autores contemporâneos a respeito do Espírito Santo, que dizia que sem o Espírito Santo, Deus está longe. Sem o Espírito Santo, Cristo permanece no passado. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é letra morta. Sem o Espírito Santo, a autoridade é um domínio. Sem o Espírito Santo, a missão é apenas uma propaganda. Mas, com o Espírito Santo, dizia ele, a missão, ela é um Pentecoste. E hoje, nós não temos mais motivo para não realizar a missão. Hoje, nós não temos mais motivo para não realizar esse chamado de Deus feito a cada um de nós, porque Pentecoste já aconteceu. Em Pentecoste, o Espírito Santo é derramado de uma vez por todo como um dom pessoal a cada um de nós. Não é como outrora no Antigo Testamento, em que o Espírito Santo vinha apenas como um dom intermitente, como um acender e um apagar de uma luz, apenas para uma missão. Não, mas agora, Pentecoste, o Espírito Santo é um dom pessoal. Foi derramado, foi cumprida essa promessa no dia de Pentecoste, e essa promessa de Deus, esse derramamento de Deus se estende sobre cada um de nós, porque Pentecoste é perene, Pentecoste não se esgota mais. Por isso nós não precisamos esperar que a promessa aconteça uma outra vez, porque já aconteceu. A promessa de Deus está disponível a cada um de nós, o Espírito Santo nos foi dado, por isso não há razão, não há motivos para nós deixarmos de evangelizar. O que nós precisamos fazer é novamente abrir o nosso coração para que essa graça da comunidade primitiva, que foi derramada sobre a comunidade primitiva, essa graça se estenda também sobre cada um de nós. Por isso, não podemos ficar de braços cruzados, esperando que Deus cumpra novamente a promessa. Existe e deve existir um movimento de nossa parte. É necessário despertar. Por isso, o Senhor nos deu essa palavra, despertar. É preciso despertar para que um novo aconteça no nosso coração, e um novo acontecido no nosso coração também aconteça no coração da sociedade, no coração de onde nós estamos inseridos. É necessário despertar. E para despertar, é necessário nós tomarmos consciência. E essa consciência, quem desperta em nós é o Espírito Santo. Talvez vocês já tenham passado por essa experiência. Quando você tem alguma coisa importante para fazer no dia seguinte, muitas vezes nós ficamos tão preocupados, tão conectados com aquilo que, ao dormir, nós não conseguimos dormir. Às vezes nós acordamos no meio da noite, achando que já está no horário. Assim também é em relação à missão. Quando nós tomamos consciência da importância da missão, desse chamado em nossa vida, nós somos atentos, nós somos despertos. E um segundo texto que eu gostaria de tomar com vocês, se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 14. Um texto também
bastante importante para nós, para que nós possamos tomar consciência dessa importância da missão, da importância da evangelização. Marcos, no capítulo 16, versículo 14. Um outro texto bastante conhecido por nós, que nós encontramos aqui um mandato do Senhor. O mandato do Senhor a anunciar, a pregar a palavra de Deus. O mandato do Senhor para anunciar a boa nova. Provavelmente, Marcos, ele escreveu o seu evangelho por volta do ano 64 a 70 depois de Cristo. O evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas, por muito tempo, pensou-se o contrário, que não fosse o primeiro evangelho a ser escrito, mas o último evangelho a ser escrito. Qual a razão disso? Muito simples. Primeiro, porque o evangelho de Marcos, como nós observamos, é um evangelho bastante curto. E quando nós tomamos o evangelho de Marcos, nós vamos perceber que o evangelho de Marcos é bastante bem sucinto naquilo que ele narra. Marcos, ele vai direto ao ponto. E por essa razão, por muito tempo, pensou-se que o evangelho de Marcos fosse apenas um resumo de outros evangelhos, enquanto que, na verdade, o evangelho de Marcos não é um resumo, mas ela é um modelo, foi um modelo para a composição de outros evangelhos. E quando nós observamos isso, quando nós nos colocamos no lugar de Marcos, por exemplo, nós podemos nos perguntar: qual foi a razão, qual foi o motivo que Marcos, por que Marcos colocou no seu evangelho aquilo que está escrito? Qual foi o critério que ele usou para colocar no seu evangelho aquilo que está narrado para nós? Pois se nós observarmos, Jesus, ele viveu a sua missão 3 anos. A missão de Jesus dura provavelmente 3 anos. E Jesus, ele falou e viveu muito mais do que aquilo que é narrado para nós no Evangelho. Mas por que Marcos e outros evangelistas colocam apenas aquilo que nós encontramos na palavra de Deus? A resposta também é muito simples. Eles colocam aquilo que está narrado para nós na palavra de Deus, aquilo que é importante para a liturgia, para o culto, para a celebração, aquilo que é importante para a catequese e aquilo que é importante para a fé. Isto é, aquilo que é importante para nossa salvação. Aquilo que é importante que nós saibamos, aquilo que é importante para a nossa salvação. E por isso, nós podemos concluir, se Marcos, ele coloca esse mandato, esse envio, se fala sobre a missão no seu evangelho, é porque a missão, ela é importante. É porque a missão, ela é fundamental. Porque a missão, ela é algo que não pode ser negligenciada, mas é algo que nós devemos prestar atenção. E quando nós observamos o texto, isso ganha muito mais importância quando nós começamos a entrar nesse texto. O versículo 14 começa com uma finalidade. O versículo 14 começa assim: por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos quando estavam comendo com eles. Aqui, Marcos, ele quer mostrar para nós uma finalidade.
Marcos quer mostrar para nós uma última coisa. E percebam o contexto em que essa palavra de Deus está inserida. Aqui se trata de uma última aparição de Jesus ressuscitado para os seus discípulos. Se trata de uma última aparição deles. E por isso, tudo aquilo que Jesus falasse, tudo aquilo que Jesus ele disse, ia cair de forma diferente no coração dos discípulos. Por isso Jesus ele tinha que tomar, de certa forma, muito cuidado com aquilo que ele dissesse, porque aquilo que ele dissesse ficaria gravado no coração dos seus discípulos. Por isso ele tinha que dizer algo que fosse importante. E o que Jesus diz? Ide, anunciai a boa nova a toda a criatura. Ide, anunciai a boa nova a toda a criatura. A missão, ela é fundamental. A missão não é uma coisa que nós podemos negociar se devemos ou não fazer missão. Mas a missão é algo que deve estar impregnado dentro de nós. E a nossa missão é o anúncio da boa nova. A nossa missão é o anúncio de Jesus Cristo. Ele é a boa nova que deve ser anunciada. Ele é a boa nova que deve cair aos corações da humanidade. Ele é a boa nova que deve ser anunciada até os confins da terra. Ele é a boa nova. E quem cria essa consciência no nosso coração, quem cria essa importância dentro da nossa vida, do nosso coração, é o Espírito Santo. É essa graça de Deus derramada em nossos corações que nos leva ao anúncio de Jesus Cristo. Somos chamados hoje, no tempo em que nós estamos, a um novo anúncio da palavra de Deus, a um novo anúncio da boa nova. E esse novo anúncio não se trata de mudar o conteúdo, porque o conteúdo não se muda, o conteúdo é Jesus Cristo. Nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus de modo criativo, e quem nos dá essa criatividade é o mesmo Espírito que foi derramado sobre o coração da comunidade primitiva, que levou a esse anúncio cair de forma nova no coração daquelas pessoas. E é esse mesmo Espírito que deve ser derramado mais uma vez no nosso coração, para que esse anúncio caia de forma nova no coração da sociedade. A nossa missão, ela é grande. A nossa missão, como formadores, nós não podemos entender essa formação apenas, esse serviço que nós exercemos em nossa comunidade, apenas como algo secundário, mas ela é uma missão confiada a nós. E essa missão deve ter importância na nossa vida. Nós somos responsáveis pela perseverança de outros. Nós somos responsáveis pela sobrevivência da comunidade de Avenice. Nós somos responsáveis pela visão da comunidade de Avenice. E essa missão deve cair de forma nova em nosso coração. E a missão, ela implica em nossa vida consequências. Porque a missão, ela também é fruto sim de Pentecoste, mas ela é também uma decisão. Ela é sim também uma escolha. Deve sim haver esse impulso de nossa parte em responder a esse mandato de Deus. E esse impulso no nosso interior também é graça de Deus.
é fruto dessa experiência. É o Espírito Santo quem cria isso em nossa vida. É o Espírito Santo quem desperta isso em nosso coração. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos de um novo Pentecoste. Mais do que nunca, nós precisamos novamente abrir o nosso coração para que essa promessa de Deus se estenda sobre nossas vidas. Eu sempre recordo da fala de João Paulo II, por ocasião de uma festa de Pentecoste, em que ele diz que há no Pentecoste uma perenidade. E por isso, todas as vezes que nós nos reunimos, como nós estamos aqui hoje, é para experimentar novamente dos frutos da comunidade primitiva, dos frutos daquela experiência realizada na comunidade primitiva. E hoje é o dia de mais uma vez nós abrirmos o nosso coração para que essa promessa que foi realizada no dia de Pentecostes se estenda sobre cada um de nós. Hoje é o dia de novamente nós abrirmos o nosso coração para experimentar desse novo de Deus em nossa vida, dessa experiência que nos leva para a missão, dessa experiência que nos leva a evangelizar, dessa experiência que cria em nós essa convicção, dessa importância de que eu e você somos missionários, de que eu e você fomos encarregados para uma missão importante, que é anunciar a boa nova a todas as criaturas, levar esse tesouro ao coração da humanidade. E por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos novamente quebrar tudo aquilo que é empecilhos no nosso coração, para que essa graça de Deus aconteça, para que essa graça de Deus realize no nosso coração um novo, para que essa graça de Deus faça no nosso coração essa obra nova. E se estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos atraiu para que, novamente, Ele crie em nosso coração, através dessa experiência, esse ardor missionário que nos leva a anunciar, que nos leva a proclamar essa boa nova. Por isso, mais uma vez, gostaria de convidar vocês a ficarem em pé, para que essa graça de Deus disponível a cada um de nós não fique só no limite da nossa razão, mas para que essa graça de Deus seja nesse fim de manhã uma experiência concreta, para que nós nesse fim de manhã possamos experimentar novamente dessa graça de Deus, para que seja despertado em nosso coração, mais uma vez como no início, esse ardor, esse desejo missionário, o desejo de anunciar a palavra de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e recorde da primeira experiência que você teve, dos desejos e coisas que foram brotando no seu coração na medida em que você se abriu a essa experiência de Deus. E perceba o quanto ela foi fundamental e determinante na sua vida e na vida de outros. Porque essa experiência não muda só o nosso coração, mas muda também, cria um impacto no coração daqueles que são próximos de nós. E hoje nós precisamos de um novo Pentecoste, para uma nova evangelização, para uma nova missão.
Por isso vamos pedir essa graça ao Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo desça sobre nós, mais uma vez como em Pentecostes, que seja de repente, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Sim, Senhor, eu quero ser cheio. Que essa experiência, Senhor, possa ser repleta dentro do meu interior, Senhor. Repleta no meu interior, Senhor Jesus.